Livro de Juízes, capítulo 7, agora sim. Livro de Juízes, capítulo 7, nós vamos ler do verso 1 ao verso 8. Juízes, capítulo 7, do verso 1 ao verso 8. É um texto bem conhecido. O texto nos diz assim: de madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Harod. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos. A fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou, anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então, 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais. Desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. A ideia aqui é interessante, né? Ou seja, não insista comigo. Parece alguma coisa do tipo, se for teu amigo, mas ele é grandão, Senhor. Não, não vai. Desculpa, Renato, eu pensei em você nesse momento. Mas só porque é grandão. Mas o Renato é um homem valente. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: separe os que beberem água, lambendo-a, como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberem a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão, com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para as suas tendas, mas reteve os 300. E estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. Que Deus abençoe assim a leitura da sua palavra. Os irmãos podem sentar. Essa história aqui ela é muito diferente, né? Pela primeira vez na história da humanidade, um general de um grande exército, um coordenador geral de um exército, diz o seguinte: diminua a quantidade de soldados. Nós vamos batalhar o mínimo possível. Gideão, meus irmãos, tinha um enorme desafio pela frente. Ele precisava vencer os midianitas, um povo que constantemente gerava problema para o povo de Deus. E a primeira coisa que ele foi fazer e precisou fazer foi convocar esse povo para a batalha. Vamos convocar o povo de Israel para a batalha, né? E para sua surpresa, 32.000 homens se apresentaram. 32.000 homens se apresentaram para a batalha, né? Tá bom, vamos lá, né? Só que havia um problema. O Senhor viu essa situação e viu um problema. Tem gente demais, conforme o texto que nós lemos. Tem muita gente aí. Aos olhos do Senhor, aquele não poderia ser o número de pessoas que iria para a batalha, pois era numeroso demais. É estranho isso. Deus não queria, na verdade, meus irmãos, conforme nós temos aqui nos versos 2 e no verso 4, né? E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para entregar Midian nas suas mãos. No verso 4, mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais.
2 vezes Deus fala: Gideão, não, tem muita gente ainda. Deus não queria que esse povo viesse se vangloriar. Deus não queria que esse povo pudesse chegar à conclusão: bom, nós fomos vitoriosos, vencemos essa batalha. Deus não queria que essa frase saísse da boca desse povo. Deus não queria que esse povo olhasse para dizer: nós vencemos, nós temos um exército poderoso. Deus não queria que esse exército do Senhor, esses combatentes do Senhor, chegasse no final da batalha, desse um brado de vitória, e batesse no peito: nós! Deus não queria isso. Então inicia-se em Israel um processo seletivo. Vamos escolher os valentes. Seria um processo um pouquinho complicado. Já é difícil escolher gente para alguma coisa, né, Ana? Ana está acostumada com esse negócio de processo seletivo. É complicado. Você olha o currículo, fala: se você tem essas habilidades, assim, assado, é bom demais nisso, é ruim nisso aqui, fala não sei quantas línguas, fala muito mal o português, né? Você fica naquela coisa, olha o currículo, se separa para poder ter um processo ali seletivo. Mas Gideão aqui começa um processo seletivo bastante incomum. E, meus irmãos, qual é a relevância desse texto para nós hoje? Em primeiro lugar, esse texto mostra que para nós a nossa salvação depende única e exclusivamente do poder de Cristo Jesus. A regência desse texto aqui aponta para a insuficiência do homem diante da sua necessidade de salvação. Ele precisa ser salvo. Quem pode salvá-lo? Ele mesmo? O seu poder, a sua força, os seus dons, os seus talentos, a sua habilidade? Não, somente Deus pode salvar a sua vida. O homem é em si mesmo insuficiente. Esta é a mensagem do texto. É a regência do texto. A salvação é um ato de Deus, não é um ato do homem. Esse povo seria salvo e foi salvo não porque ele batalhou, mas foi salvo porque Deus batalhou por ele. Então, o aspecto principal aqui desse texto é que a salvação é um ato de Deus e não nosso. Portanto, também a glória é toda de Deus, é toda dele. A honra, a glória, o louvor, tudo isso é do Senhor, no tocante à nossa salvação. Aliás, em todas as coisas. A nós, que nós podemos dizer, podemos falar com certeza, é um privilégio absurdo. Porque fomos salvos pelo Senhor e porque fazemos parte e temos sido chamados para participar do que Ele está fazendo no mundo. Eu e você fomos chamados para participar da obra do Senhor neste mundo. Você foi alcançado pela graça de Deus e foi puxado pelo Senhor, trazido para perto dele, e Ele convoca você para ser um valente neste mundo. Então é um privilégio para nós. Privilégio porque fomos salvos, porque Deus gratuitamente operou na nossa vida, e privilégio porque, mesmo sendo tão pecadores, o Senhor nos usa para a honra e glória do seu santo nome. É interessante que nós também não podemos, que nós podemos afirmar que não podemos ser salvos se nos achamos bons ou se nos achamos aptos, né? Aqui isso também está implícito. Em 2 Coríntios capítulo 12, versos 7 a 9, Paulo ele é agraciado por uma visão do céu, e Paulo então suplica que o espinho na carne que há sobre a sua vida, esse espinho seja retirado. E o que ele ouve da parte de Deus é: Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ou seja, nós dependemos do poder de Deus para todas as coisas. Em todas as coisas. Dependemos da ação de Deus na nossa vida. Mas, em segundo lugar, há um outro aspecto aqui. Que aqui neste texto, nós também somos levados a refletir sobre o que a nossa vida de fé requer.
o que o Senhor deseja de cada um de nós, o que Ele faz em nós, por nós, o que Ele deseja de nós. E aqui eu quero dizer que não é fácil isso que o Senhor pede de nós. A salvação é um ato da graça do Senhor, mas não é de graça. Porque, de alguma maneira, ela tem um custo, o custo pago por Cristo Jesus na cruz do Calvário, mas uma vez salvos, nós temos um trabalho pela frente. Nós temos um caminho a fazer pela frente. Nós temos um chamado da parte de Deus. E esse texto fala de valentes. Esse texto fala de pessoas com coragem e pessoas com compromisso. E são essas duas coisas que eu quero trazer para vocês nesta noite. Primeira coisa é de pessoas com coragem. No verso 1 ao verso 3, mas especificamente o que nós temos aqui no verso 3, o texto nos diz: anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então, 22 mil homens partiram e ficaram apenas 10 mil. Nesse processo de qualificação para a batalha, Deus nos revela que os valentes não podem parar por fraqueza de ânimo ou pelo medo. Eles não podem parar por isso, por essas coisas. Dos 32 mil homens, dos 32 mil homens, 22 mil homens admitiu publicamente, percebeu, se viu que não tinha estômago para lutar, para batalhar. Foram sinceros. Disseram: não, a guerra não dá não. Eu posso pensar em outras coisas, eu posso caçar, eu posso plantar, eu posso fazer muitas coisas, mas guerra não dá não. Eu fico pensando, nosso irmão Rodrigo, trabalha com segurança pública, e eu afirmo, poucos têm condições de fazer o que o irmão faz. Tem muita gente que não tem estômago para essas coisas. É ou não é? É verdade. Eu ouso dizer que é vocação. Se você não é vocacionado para isso, desiste. Você não vai conseguir viver debaixo de tensão o tempo todo. Eu fico imaginando esses soldados da polícia militar, polícia civil, esses homens que ficam andando de um lado para o outro pelas ruas do Rio de Janeiro. Vou falar do Rio de Janeiro, mas tem as ruas de São Paulo que são piores ainda. Expondo suas vidas, e estão ali. E fazem isso porque compreendem que receberam e têm isso como missão em suas vidas. Mas aqui, 22 mil homens que faziam parte desse grupo, eles admitiram publicamente que não tinham estômago para entrar numa batalha, para lutar. E meus irmãos, é interessante pensar nisso, porque é muito fácil nos vermos paralisados, estando à frente das batalhas da vida. Algumas coisas nos paralisam, alguns desafios nos paralisam. E nós vemos aqui essa instrução da parte do Senhor no verso 3, ela não é à toa. Porque essas 22 mil pessoas que em tese estariam ali batalhando contra os midianitas, muitas delas fugiriam, muitas delas inclusive influenciariam outras pessoas. O medo tem o poder de neutralizar, o medo tem o poder de paralisar. Por isso, no texto, fica muito claro que os medrosos não poderiam tomar a dianteira dessa batalha. Haveria ali medo de se expor. O comandante diria: avancemos, e o camarada fica assim, né? Vambora, gente! E o cara entra. Imagina um grupo de policiais precisando entrar em determinada região. Esse grupo ouve do seu comandante: olha, gente, esse grupo vai por aqui, esse outro grupo vai partir por essa rua aqui, vambora, vambora. E aí, no meio do negócio, está lá 3, 4, 5 atrás, assim, ó. Rola? Não rola. Não dá.
todos esses sentimentos, medo de exposição, medo de ser derrotado, medo de ser criticado, medo do desconhecido à frente, medo das consequências, medo de não conseguir, tudo isso, meus irmãos, essas coisas podem até existir no nosso coração. Se você é promovido no seu trabalho, não bate aquele medinho. Você está numa posição nova, você lutou por aquilo, você batalhou por aquilo, desejou aquilo, mas quando você chegou, pronto, aí começa, o coração acelera. Mas uma coisa é isso estar no seu coração, existir no seu coração. Mas esse tipo de sentimento não pode nos paralisar, pelo contrário, nós precisamos continuar avançando. Meus irmãos, o medo contamina, contagia. E é interessante porque falando das leis sobre as guerras, o Senhor decretou em Deuteronômio capítulo 20, verso 8, por fim os oficiais acrescentarão, olha o que a palavra de Deus nos diz, na lei do Senhor, alguém está com medo e não tem coragem, volte ele para a sua casa, para que os seus irmãos israelitas não fiquem desanimados. Então, o que está acontecendo aqui em Juízes, tinha como base na lei, a própria lei. Só avançará, o próprio Deus dizendo, só avançará quem não for medroso. Quem estiver com medo, vai voltar para sua casa, senão vai atrapalhar o processo. Meus irmãos, orgulho pela vitória, que era um problema que esse povo poderia ter. Em uma batalha rouba a glória de Deus, e por isso Deus reduziu o número de soldados. Medo durante a batalha também rouba o poder necessário para a vitória, por isso os valentes precisam ser dotados de coragem. Por isso esses soldados, esses guerreiros precisavam ser dotados de coragem. Mas de onde vem essa coragem? Essa coragem não vem de nós, mas vem do Senhor. A coragem, a nossa coragem deve vir do nosso conhecimento, do conhecimento que nós adquirimos de Deus. Sabemos quem é o Senhor, o que é que Deus pode fazer e deseja fazer através das nossas vidas. Da observação que nós temos das coisas do Senhor, do mover de Deus. A coragem deve vir dessas coisas. Eu conheço Deus, eu sei quem é o Senhor, eu sei que Ele vai operar na minha vida, eu sei que Ele já fez coisas grandiosas na minha vida, e se Deus está me chamando para tal coisa, eu posso ir, porque Ele vai me capacitar, porque Ele me dará vitória. Então coragem é um atributo indispensável para esses valentes do Senhor, mas há um outro aspecto aqui, que é o compromisso, e é interessante, porque se a coragem nos leva adiante, nos faz partir para a batalha, o compromisso nos sustenta no combate. O compromisso com Deus, com a causa de Deus e com o povo de Deus, nos sustenta no combate. Como igreja de Cristo Jesus, estamos caminhando aqui no bairro da Tijuca. Temos um combate à nossa frente, estamos no meio de um combate. A coragem nos trouxe aqui. Eu lembro do primeiro dia desta igreja. A coragem nos trouxe aqui. A coragem nos fez partir de uma igreja, da igreja de Copacabana, para vir aqui para a Tijuca. Mas é o compromisso que vai sustentar esse combate. É o compromisso que nós temos, acima de tudo, com Deus, com o Senhor dos exércitos, aquele que nos chamou. E a minha pergunta para você é: você está comprometido com o Senhor? Ou você está comprometido consigo mesmo? Ou você está comprometido com a tranquilidade da sua vida? Com conforto? Há muita gente comprometida consigo mesmo, há muita gente comprometida com o seu conforto. E no texto, meus irmãos, é interessante que os valentes, ao serem selecionados, demonstrariam esse compromisso de uma maneira diferente. E é aqui que
se torna bastante interessante a nossa abordagem. O que se abaixasse e pegasse água com a mão, levasse a água até a boca, fizesse alguma coisa assim, lambesse, esse seria o valente para ir à batalha. Mas aqueles outros que se ajoelhassem no chão, enfiassem o rosto na água para beber da água, esse não está comprometido não. Observe o que está escrito nos versos 5 a 7. Assim Gideão levou os homens à beira da água, à beira d'água, e o Senhor lhe disse: separem os que beberem a água lambendo-a, como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que beberam a água levando-a com as mãos à boca foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. Enfiaram o rosto dentro da água, a cara na água e começaram a beber. É estranho, né? É que a maneira como esse povo estava bebendo a água demonstrava o compromisso ou a falta de compromisso que esse povo tinha. O que se abaixa demonstra estar atento a qualquer movimento. Quem num rio se abaixa e traz a água na boca, mantendo os olhos ainda assim atentos, esse está prestando atenção no que está acontecendo à sua volta. Ele está pronto para partir. Ele está pronto para não perder tempo. Ele não prioriza o seu conforto, mas ele prioriza a batalha. Compreenderam? Ele está ali bebendo a sua água, mas a prioridade dele é a batalha. Tanto que ele não se distrai, ele não mergulha o rosto na água, mas ele traz com a mão a água na boca. O que se ajoelha e enterra o rosto na água revela estar distraído do que acontece ao seu redor. Não demonstra tanta preocupação com o inimigo que pode se aproximar. E no caso aqui, está distraído mesmo. Aquilo para ele era algo, talvez, eu posso ir, ou talvez eu não posso ir. É nós. Tem muita gente aqui, que legal, né? Vamos embora, gente, é nós. Mas ele não tem a menor noção de onde ele está enfiando a vida dele. Esse é presa fácil diante de um ataque. Esse perde tempo com o seu conforto, está mais preocupado com o seu próprio coração do que com o próprio Deus. Então, gente de compromisso, um povo comprometido com Deus, é um povo preparado para o combate a qualquer momento. Que discerne que não há trégua. E neste mundo, meus irmãos, nós não temos trégua. Essa é a grande verdade. Estamos num campo de batalha. Essa é a grande verdade. E não há trégua. Nós, às vezes, temos a falsa sensação de que há um período de trégua, que o diabo, ele está agindo menos, que o inimigo de nossas almas, ele esqueceu de nós, mas o inimigo não se esquece. Não há zona neutra neste mundo, meus irmãos. Como crentes no Senhor Jesus Cristo, não existe zona neutra. Precisamos estar dispostos a nos sacrificar pela causa que nós abraçamos. Sabendo que o nome do Senhor será glorificado nisso. E a minha pergunta, eu quero voltar a perguntar para vocês, para cada um aqui, para aqueles que estão em casa nos ouvindo. Estamos nós comprometidos de fato com o Senhor e com a sua obra? Ou estamos nos envolvendo numa batalha, ou nos colocamos à disposição de Deus para uma batalha como aqueles que mergulham o rosto na água?
como aqueles que apenas afundam o seu rosto na água, desconsiderando o que está à sua volta, desconsiderando o perigo, desconsiderando a aproximação do inimigo, desconsiderando o campo de batalha. Quem nós somos nessa história? Você é daquele que está pronto, atento o tempo todo para o chamado de Deus, para as coisas do Senhor, para a obra de Deus. Eu ouso dizer, meus irmãos, que no meio cristão nós temos um número significativo de pessoas que estão na casa de Deus por entretenimento. Enquanto as coisas estão dando certo, enquanto estão acontecendo milagres, enquanto tem boa música, enquanto é divertido, enquanto é prazeroso, mas quando as coisas ficam difíceis, aí não. Ouso dizer que boa parte dos crentes dos nossos dias abre mão do Senhor, das coisas de Deus, da obra de Deus, com muito mais facilidade, com muita facilidade. Qualquer coisa tira da igreja. Qualquer coisa. Ouso dizer que a maioria dos cristãos não tem um senso adequado da sua missão, do seu chamamento, do seu chamado diante do Senhor. Ouso dizer que boa parte não sabe para o que foi chamado. Não sabe. Você vai perguntar: o que é que Deus tem contigo? O que é que Deus falou ao seu coração? Quais são os seus dons? Qual é a obra que Deus tem para fazer na sua vida? Não sabem. Sabe por quê? São daqueles que entram na casa de Deus assim, ó. Que legal, música boa. Aquele rapaz da guitarra toca direitinho. Direitinho foi humilhação. Enquanto tem festa, estamos dentro, toma aí. Acabou a festa, não estou ali não. Vamos fazer um churrasco da igreja? Vamos, glória a Deus. Alcatra, fraldinha, linguicinha, toicinho de porco, assim, só para dar um tchan na parada. Um peixinho assado, pastor, coloca lá, dourado assim na brasa. Cebola coisa nenhuma. Mas e aí? Não, vai regado. Irmã Cida vai fazer aquela farofa gostosa, vai fazer aquela... Vai levar aquela limonada gostosa. Felipe vai levar um risoto de camarão para todo mundo. Tem que acontecer um milagre nesse negócio aí. Vamos orar pela prosperidade do nosso irmão Felipe. Tem que ser bem próspero, né, Felipe? O arroz comum já é caro, imagina o de risoto. Aí, meus irmãos, anuncia isso. Até quem não é crente fala: não, estou dentro, ó. Conta comigo. Pastor, aqui. Tamo junto. Isso aí. Mas eu quero ver na oração. Quero ver nos cultos. Quero ver na pregação lá fora, na evangelização, no bom testemunho. Quero ver nas redes sociais. Eita! Nessas horas a gente vai saber quem são os valentes do Senhor. Quero ver quando tudo ficar difícil. Quando uma perseguição bater a nossa porta. Quero ver se nos for dito que você só vai receber, que o povo de Deus só receberá qualquer auxílio se negar ao Senhor Jesus Cristo. Aí a gente vai saber quem são os valentes do Senhor. A minha oração, meus irmãos, é que a igreja, pela graça e sob a sabedoria de Deus, discirna
Quem são os corajosos e comprometidos que o Senhor tem separado como seus valentes nessa nossa tarefa aqui neste mundo? A igreja unida, siga o Senhor, procure executar a vontade de Deus, conferindo essa tarefa, se dedicando a essa tarefa. E que venhamos agir como pessoas de fato corajosas. Gente que não apenas dá um nome dizendo, não, estou aí, pastor, mas no final das contas não está aí coisa nenhuma. Gente que não apenas se coloca à disposição como age, gente comprometida com o Senhor. E mais uma vez eu pergunto, até que ponto você está comprometido com Deus? Alguém comprometido, por exemplo, num casamento, essa pessoa está disposta a sofrer, a caminhar junto, nos momentos mais difíceis, não é assim? É. Estou vendo aqui um casalzinho lindo, né? Felipe e Patrícia estão ali abraçadinhos. Felipe deu um abraço bonito. Isso aí, meu filho. Mas casamento é mais do que abraço, não é? Vocês sabem disso. Tem momentos difíceis, aí o abraço tem que continuar. Patrícia está chata, continua abraçando, filho. Patrícia está feliz, abraça. A vida material está joinha, né? Financeira está muito boa, abraça, leva para passear. Né? Tem um parque agora lá na Barra da Tijuca, não tem? Leva lá, faz uma graça, filho. Né? Mas não tem dinheiro para o parque, continua abraçado, filho. Continua abraçado. Isso é compromisso. Daqui a uns anos, a lei da gravidade baterá sobre suas vidas, todos nós. Né? No outro dia, uns irmãos conversando com um grupo de amigos, né? Eles estavam falando, olha, isso aqui, um deles falando lá que estava pensando em dar um jeito no cabelo e tal. Eu falei, rapaz, querendo fazer peruca, implante, sei lá o quê. Eu falei, rapaz, larga disso, cara. Já está casado. Né? E aí começaram a mostrar as fotos e tal. Aí eu achei interessante, né? Porque quando tu bate nos 50, ou passa dos 50, gente, tu pega uma foto com 30 anos, você fala assim, mudei, né? Aconteceu alguma coisa aqui. Não é mais a mesma coisa. E a gente estava olhando, né? Falei assim, olha, seu rosto estava mais em pezinho, né? Agora você está meio caído, nariz grande. Falei, algumas coisas começam a acontecer. E nessas fases, o casal precisa continuar abraçado, porque isso é compromisso. Assumiram um compromisso diante de Deus um dia. Disseram, olha, até que a morte nos separe. Que seja até que a morte separe. Deixa eu bater 4 vezes aqui, para não dizer que o pastor bateu 3 vezes, né? No acrílico. Só faltava essa. Mas é compromisso. E com a obra de Deus é diferente? Não. Com o Senhor é diferente? Não. Não fui chamado para momentos belos. Eu fui chamado para um campo de batalha, para fazer a obra de Deus, para me dedicar ao Senhor, para glorificar o nome dEle através da minha vida, para ser sal da terra, luz do mundo. Eu fui chamado para brilhar neste mundo. E o brilho não é o brilho de estrelas, de cinema. É o brilho, é a luz de Cristo. É a glória de Cristo. Os homens verem em mim a glória de Cristo, verem Jesus na minha vida. Isso exigirá de mim compromisso. Exigirá de cada um de nós compromisso. Você hoje poderia dizer que você é uma pessoa compromissada com o Senhor? Verdadeiramente? É alguém de coragem e alguém com compromisso? É alguém que tem dito a Deus da mesma forma que Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. E ao mesmo tempo tem demonstrado, não, eu estou compromissado com o Senhor? Que seja assim nas nossas vidas, em nome de Cristo Jesus. Amém? Curva sua cabeça. Curva sua cabeça agora.
Eu quero pedir para que você coloque o seu coração diante do Senhor. Você poderia dizer que você é alguém corajoso? Você poderia dizer que é uma pessoa corajosa? Você tem submetido a sua vida ao Senhor? Tem dito abertamente a quem você serve? Tem levantado a sua cabeça e tem afirmado a sua fé neste mundo tenebroso? Neste mundo que nos questiona e que questiona a existência de Deus? Neste mundo que debocha das coisas do Senhor? Você tem dito com coragem para as pessoas à sua volta: Jesus te abençoe? Porque até mesmo isso para muita gente cai estranho. As pessoas hoje têm dificuldades de falar umas para as outras: Jesus te abençoe. Meus irmãos, o orgulho pela vitória rouba o poder necessário. Rouba a glória de Deus. O orgulho pela vitória elimina essa glória do Senhor. Por isso Deus reduziu esse grupo tão grande a um grupo menor, tão pequeno. Mas o medo também pela batalha rouba também o que é necessário para sermos vitoriosos. Por isso é necessário sermos pessoas de coragem. Gente que não apenas levanta as mãos ou a mão dizendo: olha, eu quero me colocar à disposição. Mas gente que diz: olha, eu me coloco à disposição e eu estarei aí, eu vou fazer. E quando confrontada, continua ali fazendo a vontade de Deus. Ainda que os seus amigos escarneçam, ainda que o mundo se levante contra ela, ela continuará ali mantendo o seu testemunho de fé. Dizendo: eu sirvo a Jesus, a minha vida pertence a Cristo. Mas além disso é necessário o compromisso, porque a coragem, ela nos leva adiante. A coragem nos faz partir para o nosso campo de batalha. A coragem nos faz iniciar projetos, aquilo que Deus nos chamou para fazer. Mas é o compromisso que há de nos sustentar em tudo isso. E há muita gente que inicia, mas não termina, que começa, mas não se sustenta, não permanece. Qualquer coisa abala a fé. Está faltando compromisso com Deus. Assumiu compromisso com um pastor, assumiu compromisso com uma igreja, assumiu compromisso com pessoas. Mas a questão toda é o compromisso com Deus. Então, que você possa agir neste mundo como alguém que entende muito bem que está num campo de batalha, como pessoa que está atento aos ataques do inimigo, como pessoa que está atenta a tudo aquilo que está acontecendo à sua volta, que não relaxa, que não se distrai, que não busca o seu próprio conforto. Meus irmãos, nós não fomos chamados para uma vida confortável. Deus não te chamou, o trabalho, a obra de Deus, muitas vezes
não tem nada de confortável, tem preço para pagar. E a pergunta é: você poderia hoje dizer que está comprometido com Deus? E se você hoje não está comprometido com o Senhor, mas quer assumir esse compromisso com Deus agora, coloque a sua mão sobre o seu coração. Se você hoje decide: Senhor, eu quero viver para a glória do Teu nome, Senhor, eu quero ser usado por Ti, eu quero ser usada pelo Senhor, Senhor, eu quero que o Senhor leve a minha vida segundo a Tua santa e maravilhosa vontade, ó Deus. Há uma obra, há um trabalho, há um chamado para a minha vida, e eu me coloco à Tua disposição, ó Deus. Coloque a mão agora sobre o teu coração. Eu quero orar pela tua vida, para que o Senhor venha te fortalecer, para que nos momentos difíceis da sua vida você não esmoreça, mas você permaneça, persevere. Quando muita gente à sua volta começar a amolecer, quando muita gente à sua volta começar a desistir, você seja daqueles que persevera. Seja coluna na casa de Deus, coluna na sua família, coluna espiritual no seu trabalho, coluna espiritual junto aos seus amigos. Deus amado, em nome de Cristo Jesus, aqui estão os meus irmãos e as minhas irmãs. Aqui estão esses, ó Pai, que estão assumindo nesta noite um compromisso contigo. Querem, ó Pai amado, viver uma vida verdadeiramente compromissada contigo. Aqui estão os teus filhos e filhas, ó Pai, que estão atentos, sabem da urgência, sabem que estão num campo de batalha, portanto não podem se distrair. Aqui estão os teus filhos, ó Pai amado, que sabem que não podem neste mundo buscar apenas o conforto, ou esperar que tudo aconteça de maneira muito confortável no seu coração, pois servir a Ti, ó Deus, na maioria das vezes não é confortável. Renova o nosso coração, é verdade. Vemos a Tua glória, nos alegra, é verdade. Mas também ficamos cansados. As nossas forças, por vezes, ó Deus, nós precisamos dobrar os joelhos e pedir: Senhor, renova as minhas forças, Senhor, ajuda-me. Pois aqueles que estão verdadeiramente comprometidos com Deus sabem que terão que ajudar a tantos outros que desanimarão no meio do caminho, e que você, meu irmão, minha irmã, seja daqueles que pegam pelas mãos a esses que estão caídos, cansados, abatidos, sobrecarregados, que você os ajude a ficar de pé, e que diga para eles: meus irmãos, vamos perseverar, vamos caminhar, vamos lutar. Estamos na obra do Senhor, temos um trabalho a fazer. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te mantenha de pé, que Ele seja a sua força, a sua rocha, a sua torre segura. Em nome de Cristo Jesus, fiquemos de pé.